Programa Plenitude, com Iraci Campos. O que é o processo de individuação? Você tem consciência da necessidade de fazê-lo? Você está fazendo esse processo na atualidade, com tantos acontecimentos que nos movem? Para o episódio de hoje, nós vamos falar sobre o fortalecimento das potências da alma. E, lógico, a nossa convidada de hoje, Denise Reis, psicóloga. Seja bem-vindo ao Plenitude, Denise. Obrigada, Iraci. É um prazer estar aqui com vocês. Tudo azul, né? Tudo azul. E vamos falar de individuação, né? Denise, a atualidade é vivida de uma forma muito conturbada, ao mesmo tempo muito fechada e muito acomodada. O que nós devemos fazer, que movimento devemos fazer para começar a mudar isso? O que acontece com os nossos jovens de hoje e os adultos que se colocam de uma forma extremamente infantilizada ao invés de assumir a sua posição de adulto? São tempos estranhos os nossos. Muito! Né? É como se o mundo estivesse mudando de uma forma que a gente não está dando conta de enxergar o que está acontecendo. Né? Hoje você tem um adoecimento social muito grande. Tudo aquilo que a gente fala sempre, né, o despertar do espírito, né, a tomada de consciência do ser, você tem um movimento de alguns espíritos que vão com muita força para esse campo. Mas você tem, por um outro lado, espíritos que estão totalmente adormecidos, quase que em estado letárgico, né? Doutora Anise fala disso. Né? Então acontecem até muitas procrastinações, muitas questões em cima desse campo, porque o espírito está perdendo a força. Então, ao invés de estar se fortalecendo, né, fortalecendo as suas potências da alma, ele está enfraquecendo. O que é um enfraquecer? Né? Quando você acorda de manhã, você toma um café da manhã, né, para enfrentar o dia. Exato. Ah, tá, mas eu resolvi fazer uma dietinha, então vou ficar aqui sem comer até 2 horas da tarde, né? O famoso jejum. Tudo bem, mas quando chegar às 2 horas, você vai estar se sentindo um pouco mais fraco, né? Não que você não tenha reserva calórica, é uma coisa da mente mesmo, né? Mas você já vai estar se sentindo mais fraco. Tristezas deixam a gente fraco. Né? Discussões deixam a gente mais enfraquecido. Né? A forma da convivência se tornar fechada, ao invés de haver um relacionamento, é tudo online, é tudo à distância. Mensagem de WhatsApp, acabou. Outras coisas que podem nos deixar enfraquecidos diante da vida, né? O uso de substâncias, né? Bebi muito hoje, amanhã eu vou estar bem enfraquecido. Na verdade, assim, uma coisa que Jung falava muito, chamava muita atenção sobre a nossa saúde mental, é que ela está ligada às nossas questões morais. Total. Essas questões morais, elas são muito importantes para a nossa saúde, né, mental, psíquica. A maioria dos transtornos vem de você ter em algum momento transgredido as leis morais internas, né? E aí você traz esses transtornos à tona. Né? A sua mente adoece. E é o que está acontecendo com o nosso planeta. Né? Porque enquanto a gente não perceber que o caminho, né, reto, ele nos leva para algum lugar mais seguro, a gente vai pegando desvios, vai fazendo com que a gente não negocie com a gente mesmo, a gente vai ficar enfraquecido. E o que é esse fortalecimento dessas potências, né, da alma? São potências divinas. Então, se eu tenho potências da alma, quer dizer, estados latentes que possam vir a ser uma força muito grande, o que é que eu estou fazendo que eu estou ficando mais fraco do que forte?
que fala sobre a minha evolução. Porque, afinal de contas, quais são os meus valores, né? Será que os meus valores estão se perdendo no meio de tanta informação que não me acrescenta nada? Nada. Absolutamente nada. Então, peraí, esses valores têm que significado. Qual a minha busca dentro disso? Afinal de contas, eu não estou buscando nada, porque eu não quero saber de nada, eu quero ficar fechada em casa, eu não quero sair, eu não quero... E eu quero saber o que está acontecendo lá fora. Ou seja, o mundo através de uma tela. Ponto. Acabou. Sim. Se você se lembrar, na nossa infância, a gente saía de casa, não tinha celular, não tinha telefone, não tinha nada disso. Nada, Era livre. brincadeira, né? Era subir muro, pular, correr, né? Brincar, se esconder. A gente brincava com coisas também, né, que davam medo, que davam aquela emoção, né? E a gente voltava para casa cansado, feliz, pelas brincadeiras que se faziam, né? Subia em árvore, corria em cima de muro, de vizinho para vizinho, só em cima dos muros. Subia lá em cima na árvore, no topo, onde o vento balançava para caramba a árvore, e a gente lá em cima, olhando a cidade, porque era a forma de olhar a cidade, não tinha prédios, não tinha... Era diferente. Era diferente. Tinha vida. Tinha vida, né? Vida ali, pulsante, né? Na mesma época, né, os desenhos animados, eles não eram tranquilinhos, fofinhos, bonitinhos. Eram desenhos animados que nos desafiavam, né? Depois até o Walt Disney deu também uma cara mais fofinha, mais bonitinha, tirou algumas coisas, mas os desenhos que os nossos avós viam, os desenhos, desculpa, as histórias, os contos, eles eram até cruéis. Mas o que isso fazia com a criança? A criança, ela geralmente se alia a quem? Ao herói, ao guerreiro, né? Ao bem. Então, ali, nos contos, nas histórias, ela tinha que, junto com esse guerreiro, enfrentar as bruxas, os monstros, né? Os fantasmas, tudo aquilo que havia de ruim para o bem vencer, né? E isso ia criando uma força interna, porque os contos passavam a ser verdade interna, né? Então, a criança que ela brinca de ser o herói, brinca de ser o guerreiro, brinca de ser aquele que vai levar o bem, ela está, na verdade, já exercitando uma potência da alma. Sim, porque ela está se movimentando ali como vários personagens que ela pode, de alguma forma, inserir aquilo na vida dela. Sim, são nortes, né? São direcionamentos, né? Exato. A mesma coisa acontece com a religiosidade, com a espiritualidade. Quer dizer, nós temos um caminho, nós temos alguém por quem a gente segue, que nos mostra o caminho, não é verdade? Quando você entra na era atual, os pais, muito preocupados, né? Eles foram os guerreiros, né? Mas então, eu sou tão guerreiro que, não, o filho não precisa fazer nada. Essa geração aprendeu que não precisa, que quem tem a força são os pais. Exato. Então, essa geração está enfraquecida. É o que chama de geração mimimi, né? Então, assim, cadê a força? Né? Cadê esse poder de brigar pela vida, de dizer não? De não aceitar as situações que estão chegando e que está todo mundo, né, meio letárgico. Então, eu fico com a mente no celular, na tela, na televisão, e não preciso fazer mais do que isso. Porque, na verdade, eu não tenho movimento. Não tem. Né? Não tenho movimento, não tenho interação com nada. Então, eu vou passando o dedo na tela, porque mesmo vendo um monte de imagem, um monte de frases, quando tem frase, alguma coisa, ou aqueles videozinhos curtos, rapidinho, aquilo não me diz nada. Aquilo não me preenche. Aciona só a dopamina. Essa dopamina é o suficiente para eu sentir o prazer necessário. Ela não está nas outras coisas, então eu não quero mais saber das outras coisas, porque elas não me oferecem essa dopamina que é instantânea, prazer instantâneo. É só passar o dedo, que a cada tela que passa vai ser um prazer novo. E é por ali mesmo que eu me comunico. Eu não preciso estar na frente de ninguém. Quando você começa, você vai em busca de...
rapidinho. Mas, dali alguns minutinhos, por mais que venha coisa nova, já não te dá aquele prazer. Já não... Aí você fala assim, ai, tô cansada disso. Por exemplo, se você estiver mexendo ali na rede social, onde você quer buscar uma roupa, um modelo de roupa, uma coisa assim, uma coisa bem light, você começa a ver algumas coisas naquele saiba mais, compre, sei lá o que é, que eu não tenho paciência para isso. Você olha, daqui a pouquinho, por mais que tenha coisa interessante ali, você fala, ai, cansei de ver isso. Aquilo não me diz nada. Não. É uma vida vazia, como Joana de Ângeles mesmo diz, né? Exato. Então, essas potências que é que nos impulsionam a essa evolução, a esse processo de individuação, né? Ela acaba ficando enfraquecida. Você fica num estado dormente diante da vida. Exato. Então, quando você olha para a sociedade, você vê uma sociedade com medo, uma sociedade acuada, amedrontada, né? Com muita dificuldade de ir à frente e dizer, não, eu não aceito isso. Né? Exato. Então, você vai perceber que o que acontece? O bem começa a perder espaço. Então, algumas pessoas ainda têm essa coisa do bem, né, muito forte, para as pessoas que já despertaram, para as pessoas que já têm a consciência de ser transcendente. Né? Então, elas vão em frente, chamando quem elas podem, tentando despertar quem elas podem. Mas você tem um processo que está acontecendo do outro lado que é muito ruim. Então, você vê, por exemplo, a gente está acostumado a ver, né, nas comunidades, as crianças pequenas, 7, 8, 9 anos, elas já são chamadas para a guerrilha. Sim, são treinadas dentro das comunidades, já aprende ali a utilizar arma, já aprende a traficar, já aprende tudo que não presta para nada e que leva aonde? O extermínio da própria vida dela. Então, desde pequeno, essas crianças estão tomando um poder. Não um poder positivo, um poder que em algum momento não vai ser bom. Óbvio. Que vão ser manipuladas. Exatamente. Mas elas estão na ação. Né? Enquanto as outras, não sai de casa, não sai do condomínio, não faça isso, não faça aquilo. Não aprende a pegar um ônibus sozinho, não aprende a ir para a escola sozinho, tudo mamãe leva, papai leva, motorista leva. Não precisa levantar, você quer água, filho? Eu pego água para você. Toma, teve vontade disso? Eu compro. Então, é uma redoma que se coloca para a ação. Ao mesmo tempo, eu libero. Frear qualquer exatamente. Eu libero para. Pode beber, eventualmente pode se drogar, pode ir para farra, porque é jovem, precisa disso, pode ficar nas telas. Pode trazer a namoradinha, o namoradinho, que nem é namoradinha, é o ficante, nem é ficante. A pessoa que eu estou ficando, pegando, trazer em casa para dormir em casa, então dorme com ela ou com ele ali. Não, prefiro que seja aqui do que seja fora. Mas você não tem que preferir nada. Você tem que dar valores morais, integrar a pessoa a uma realidade de crescimento interior, valorizando ética, trabalho, família. E isso é uma coisa que não acontece. Não. E psicologicamente isso é altamente destruidor. Né? A gente está falando de individuação. A individuação, ela propõe o quê? Você sair cada vez mais do coletivo, do pensamento adoecido, a normose, né? E se individuar, saber quem você é, quem eu sou. Eu sou um ser transcendente. O que eu estou fazendo aqui? Né? Quais são as minhas potências? O que eu posso trabalhar em prol do meu bem-estar, da minha saúde física, mental? O que eu posso fazer pelo mundo? O que eu posso fazer de bom? Né? Então, assim, tudo isso vai levando você a entender que você tem uma força e você pode começar a se destacar desse coletivo doentio. E eu vou buscando o meu próprio caminho. Quando eu começo nesse processo de individuação, eu me torno mais forte, mais consciente. Difícil alguma coisa te abalar, difícil alguma coisa te derrubar, ou esse coletivo, né, vier para te atrapalhar, porque você sabe para onde você vai. E aí, nesse processo, eu posso me integrar.
porque aí eu já sei quem eu sou. Uhum. Então eu volto para o uno. Então eu posso estar mais integrado a tudo, porque aquilo tudo não tira a minha verdade, não tira o Exato. meu caminho, as minhas escolhas, né? Então aí é que começa realmente a acontecer o caminho do ser, que se estrutura para caminhar. E se a gente não estiver prestando atenção nisso agora, se a gente não usar o que a gente tem, sejam palestras, sejam cursos, leituras, né? A força no ser, quer dizer, você é uma pessoa que você vai na frente, puxando, né? Com a força. Não tem o mais ou menos, não tem, deixa para depois. Vamos em frente. É justamente essa força dessa ação que é proposta para que a gente possa não dar mole, não ficar ali. E como a doutora Anise fala, procrastinando, perdendo a força, ficando enfraquecido. Então a gente não vai conseguir nada mesmo, fica aí, dá menos trabalho. Né? Sim, porque para você fazer esse processo de individuação, você tem que fazer o quê? Utilizar a sua criatividade. E o que está acontecendo dentro dessa atualidade que estamos vivendo? O poder, a potência de criatividade, ela está tão reduzida que as pessoas, as crianças, os adultos, eles estão copiando, tipo copiando e colando. Uhum. Por quê? Porque eu tenho a IA, acabou, que o que eu quero, eu escrevo lá, dito lá, falo lá, ela cria para mim, trabalho zero. Se eu não for usar a IA, eu vou fazer o quê? Dá uma pesquisadinha na internet, eu copio, colo isso, copio, colo aquilo. A vida é um copiar e colar, portanto, criatividade, nada. Se eu não tenho criatividade para entrar num processo de amadurecimento, de crescimento, de realização, porque aquele que cria, ele se realiza. Sim. Quem não cria, copia, cola, não sente nada. Tipo Quem assim, criou foi outra pessoa. passou reto, direto e não tem valor. Então, aquele que faz esse processo de criar, de realizar, ele faz também o mesmo movimento de mergulho interior para o autoconhecimento, para ele poder expandir as potencialidades e sair desse mundinho que a gente está vivendo, que está todo mundo vivendo em uma caixinha, né? Sim, você vê cada vez mais, você mesmo falou, né? As pessoas acabam não amadurecendo, os adultos continuam na casa dos pais, né? Porque como é que eu vou sair de casa se o meu pai não me sustentar? Será que eu vou dar conta? Não aprendeu a dar conta. Desde pequeno a gente aprende a dar conta. E os relacionamentos, eu trago para dentro de casa, tipo, dá certo, deu, ou que dê certo até enquanto estiver funcionando, depois, quer dizer, eu descarto. E se eu já ofereço tudo aquilo que o outro quer, sem ele fazer um movimento de me conhecer, então a vida passa a ser muito prática. Uma relação sexual descompromissada, Não tem nada, responsabilidade. não tem Não tem nada. Eu dou responsabilidade aquilo que você afetiva. quer, você me dá o prazer momentâneo, ou eu, como mulher, me submeto ao seu prazer para me tornar atrativa e vira e passa em frente, descarta. Eu não tenho responsabilidade com você, eu não tenho responsabilidade com a casa, com a família, com respeito, com nada. Que todo pequeno dissabor, digamos assim, que houver numa relação quando ela inicia, ela já é motivo para encerrar. Portanto, eu não me conheço, porque eu não sei como me relacionar com o outro e não sei como aceitar a relação do outro se encaixando na minha vida. E aí a gente começa a entender a força do amor verdadeiro, né? Porque esse é o amor falso. Esse é o mendigar alguma atenção. Irreal. É irreal. E isso fala do não reconhecimento da sua própria potência. É uma menos-valia. A pessoa que ela está conectada com ela mesma, se autoconhecendo, ela consegue se ver como um ser
cheio de potencialidades, um ser transcendente, um ser que tem uma capacidade incrível. Deus não deu capacidade só para uma pessoa ou outra, Ele deu para todos os filhos. É nossa escolha desenvolver ou não. Elas estão ali latentes, aguardando o seu momento. Exato. Né? Mas somos nós que devemos colocar vontade, né? E aí entra Kardec trazendo a potência da alma, a vontade como ação, né? Exatamente. Então, assim, eu tenho vontade de emagrecer. Tem vontade de emagrecer? Para de comer o doce, né? Mas eu não tenho vontade. Eu gostaria, mas eu não botei a vontade real. Eu quero estar magra. Eu quero, não é nem estar, eu quero ser magra. Tipo assim, fui dormir hoje, amanhã eu acordei maravilhosa, dentro de todas as medidas, magérrima. E qual é o meu esforço? Não, eu vou continuar. Agora que eu estou magra, eu posso comer à vontade. E aí eu posso voltar na sanfona de amanhã. Então, ou seja, esforço nenhum para nada. Né? É da mesma forma que os pacientes acabam indo aos psicólogos não para aprender a se conhecer e fazer o processo de individuação, mas para que você resolva o meu problema, a minha vida, e tipo assim, eu sou ótima, feliz. Você tocou num ponto-chave, né? Porque quando você não acredita mais em você, né? Você está ali naquele estado ali de que serve para nada, né? Você transfere para o outro até a oração. É como se a sua oração não valesse de nada para Deus. Quer dizer, o outro que é uma pessoa merecedora, ele vai fazer a oração, então vai ser atendida para aquilo que eu preciso, que é o ledo engano. A Joana fala disso. A oração, quando é feita pela pessoa que necessita, é o apelo da alma dela para Deus. É o apelo dela. Então, é o sentimento dela que está sendo colocado ali, que é muito mais forte do que transferir para qualquer outra pessoa. Porque eu não tenho que terceirizar a minha vida. Não, é você. E aí é que a gente entra num ponto muito importante, Iraci, que é a nossa mente. Que é a nossa mente, que é a própria potência. Que a gente não tem limite. Quem coloca limite na nossa vida é a gente mesmo. Com certeza. Então eu não tenho limites para crescer, para evoluir, para fazer as coisas acontecer. Eu simplesmente sou eu que me vejo altamente limitada e eu não vou deixar tudo aquilo que está pronto, né, para vir a ser. Então eu vou buscar ter, que ali eu mascaro, né, um poder falso, não é real, porque o poder verdadeiro é ser, né? Exato. E o que é esse ser? O que é esse poder da mente? Que é o poder de você mesmo se curar. A gente não utiliza. De você, até mesmo na hora da sua alimentação. O que eu faço com a alimentação? Eu boto para dentro? Eu cubro a ansiedade? Eu como feito uma draga que só tá... Exatamente. Eu busco esse prazer do sensorial, ou eu paro e entendo que aquela alimentação, seja ela qual for, tá? Ela pode me curar. Porque o meu pensamento vai fazer com que ela vá para todos os pontos necessários, que alimente o que é necessário, que faça o efeito desejado. Nós somos um universo pulsante. Exato. O problema é que esse universo está desgovernado. Completamente, né? Mas somos responsáveis por nós mesmos. Então, se eu sou o governador desse universo, por enquanto, eu preciso entender como é que funciona a minha mente. Me conhecendo, mudando as minhas questões internas, mudando aquilo que eu necessito, porque eu já sei onde eu quero chegar, eu consigo mudar o externo. E aí a gente vai entrar numa questão mais profunda, né, que o Espiritismo vem descortinando isso para a gente, que são inúmeras situações, como magnetismo, como força da mente, como você saber qual é o poder real de uma oração em cima de algo que precisa, né? Exato. Deixa de ser uma crença para ser uma verdade. Que nos foi ensinado o tempo todo, até pelo Cristo, e que a gente achava que só ele podia fazer milagre. Sim. Né? E ele diz, o que eu faço, vós pode fazer muito mais. Muito mais. Espera aí.
Onde está a varinha mágica, que eu preciso da varinha mágica? Porque eu não quero fazer o movimento, mas eu preciso da varinha mágica que vai e faz o movimento por mim. Ou seja, nunca eu utilizo as potencialidades que eu tenho, mesmo porque eu as desconheço. E ele dizia que nós somos luz, somos o sal da terra. Ele deu várias dicas, que a nossa fé era pequena, como se fosse pequena como um grão de mostarda, olha o que a gente poderia fazer. Ele dava dicas, né? O tempo todo, quando ele falava com os apóstolos, o que eles não estavam ainda fazendo. Ele não estava mostrando o que ele sabia fazer, ele estava mostrando o que a gente poderia estar fazendo. E até hoje a gente ainda não aprendeu. Não. E aí a gente senta, reclama, chora, diz que não consegue, que nem criança mimada, aquela que recebeu tudo e ainda não entendeu nada do ser maravilhoso pelo qual nós fomos criados. E vai batendo o pé, de uma certa forma, desenvolvendo uma rebeldia cada vez maior, porque se há leis, eu sou contra. Por quê? Porque se eu fosse Deus, eu ia fazer isso diferente, aquilo diferente. Eu não ia aceitar as coisas desse jeito, porque eu discordo. Eu discordo tanto do processo de nascer, viver, como principalmente de morrer. Porque eu tenho direito de tirar a minha própria vida ou de tirar a vida do outro. Então, o que é que eu estou fazendo com o meu processo de individuação? Ele está acontecendo ou ele está sendo mascarado, esquecido e tipo assim, eu vivo um dia de cada vez e para mim está muito bom. Está sendo sabotado, né? Esquecido, guardado no armário. E esse guardar no armário, esse não querer ver porque é mais fácil, é mais confortável, vai trazer sofrimento. O sofrimento vem todo disso. Enquanto a gente não entender que essa dor, ela começa a se tornar muito forte, né? E coisas começam a acontecer, é o nosso espírito ansiando para ir no sentimento contrário. E aí, quanto mais esse sofrimento vem, mais eu preciso acionar essas potências para entender a minha força. Cada vez que eu venço uma dificuldade, eu mando uma mensagem para mim mesma, dizendo, eu sou capaz, eu sou forte, eu sou esse guerreiro, eu sou esse herói da minha própria vida, eu posso. Então, todas aquelas vitórias, ou pequenas conquistas que a gente vai conseguindo na vida, elas precisam ser incentivadas por nós mesmos, vistas. Se deu parabéns, porque chegou até aqui. E não diga não consigo, ou não posso, ou não vou dar conta. Pode sim, você é um ser especial, criado por Deus, com toda a herança divina guardada e aqui, prontinha para ser usada. É uma escolha. E as capacidades, porque a gente traz inúmeras capacidades das vivências que tivemos, não só de outras encarnações, mas dessa mesma. Porque a gente não dá valor quando a gente passa por um momento de aflição, um momento de desconforto, um momento de desgosto, de dissabor, e não volta a olhar para dentro e falar assim, poxa, mas isso está me amadurecendo, porque uma outra vez que eu passar por um dissabor, eu já não vou me bater os pés, me chicotear e tratar com rebeldia. Eu vou com equilíbrio, eu vou com vontade, porque eu sei que eu posso vencer, né? E está tudo guardado aqui dentro. A gente tem memória, a gente só quer esquecer, porque foi difícil. Mas na hora que a gente se lembrar, a gente sabe que a gente tem todos os instrumentos necessários para que a gente possa ter os enfrentamentos e ter as nossas vitórias. Com certeza, com certeza. E cada vez que a gente faz esse processo, a gente começa a mergulhar para dentro e ver, isso já não me serve mais, essa atitude já me incomoda, essa relação já não me faz bem, não é boa mais. Não que necessariamente eu tenha que descartar, mas espera aí, eu vou pegar o melhor dela e para junto
fazer uma construção com o outro de novos valores, Sim, ao invés de me liberar de tudo. exatamente. É um espírito muito mais consciente, né, da sua transcendência, da sua força, É isso né, aí. e da sua herança divina, né? Com certeza. E faz toda a diferença na vida da gente. Faz. Só que, quando a pessoa escuta falar as suas potencialidades, eu não tenho profissão, eu não. Pensa dentro de uma caixinha fechada, trancada. E não é isso, né? Todos nós temos, né? É. Com certeza. Dá trabalho, mas traz recompensa, né? Não é difícil. Falou É. tudo, Dedê. Dá trabalho, mas não significa que é difícil, trabalhoso somente. Pois é. É isso aí. Denise, muito obrigada pela sua presença. Uma Eu que alegria ter agradeço. você aqui Obrigada. no Plenitude. Hoje entramos em plenitude com Denise Reis. Você já sabe o que é o processo de individuação. Você sabe também que você é capacitado com muitas potencialidades. Vamos aprender a usá-las? Você pode fazer a diferença na sua vida de autoiluminação, a realização e de paz interior. Para isso, estamos aqui, entrando em plenitude juntos. Um beijinho super carinhoso e até lá!